já foi identificado o vírus como o novo coronavírus. E o primeiro caso no Brasil foi em 26 de 2 de 2020. E em 11/3, a OMS, então, declarou, na verdade, a pandemia de Covid-19. Então, até o momento, nós tivemos, até hoje, mais de 775 milhões de casos no mundo, mais de 7 milhões de óbitos. E o mundo, então, teve que começar, então, iniciativas para tentar se proteger contra a Covid-19. Então, a iniciativa mais marcante que nós tivemos foi de usar máscaras, né? Então, o mundo todo passou a utilizar máscaras para evitar a transmissão. Então, cenas como essa foram comuns. Nós víamos muitas pessoas, né, que infelizmente tiveram consequências bem drásticas da doença. Nós tivemos internações, tivemos colapso do Sistema Único de Saúde, tivemos óbitos, tivemos avanços diagnósticos, que é uma das coisas que eu vou falar, tivemos fake news, tivemos várias coisas que vieram junto com a Covid. E a Covid, né, ela não trouxe só aspectos negativos, como é o que eu vou apresentar aqui nessa mostra para vocês. Na nossa região, né, naquele momento, nós tínhamos muitas preocupações, né? Nós temos uma população estimada de 1 milhão de habitantes, temos um grande trânsito de pessoas entre as cidades e nós tínhamos muitas preocupações. Então, assistência, temos leitos suficientes, clínicos de UTI, fazer como será a nossa testagem. A testagem, ela possibilita o isolamento de doentes, ela ajuda na questão da transmissão, nós temos essa condição. Quais são as medidas de contenção da transmissão? Quais são os impactos econômicos nesse momento? Então, a gente tinha um turbilhão de ideias, na verdade. Como que a gente ia ser impactado pela Covid-19? Então, assim como em várias partes do mundo, nós, então, né, pessoas aqui na nossa região, aqui com relação à iniciativa, mas em relação aqui aos docentes da UFVJM, começaram, então, a se unir para propor estratégias para dirimir os problemas que estariam por vir. Então, docentes da UFVJM, juntamente com a Defensoria Pública, Ministério Público, SRS, GRS, Laboratório Macro-Regional, né, Prefeitura de Teófilo Otoni, todos esses atores começaram, então, a tecer uma rede, na verdade, né, tecer comunicações para tentar, então, diminuir esses problemas. Então, a partir de 2020, a gente, então, tem delineado o nosso caminho. Junto, então, com o vírus, apareceu, então, o CTCM. Então, o CTCM, o que ele é? É um grupo, né, formado, né, por 35 servidores da UFVJM e colaboradores externos, que objetiva, né, contribuir para o enfrentamento da Covid, né, que objetivou, né, naquela época, contribuir para o enfrentamento da crise relativa à pandemia de Covid-19, através de confecção de boletins epidemiológicos quinzenais, né, então, foram feitos boletins, produção de álcool nas unidades, para as unidades de saúde, produção de face shield para trabalhadores da saúde e também trazer a possibilidade do estabelecimento do diagnóstico aqui na região. Até aquele momento, o diagnóstico era feito só em Belo Horizonte. Então, nós tivemos, então, vários, né, com relação a esse caminho, a produção, então, das face shields, né, que foram distribuídas mais de 8.000 unidades para 72 municípios, então ela foi além da Macro Nordeste, né? Hospitais, postos de saúde, laboratórios e agentes de segurança foram os principais beneficiados com a distribuição desses face shields. Álcool 70 também, nós tínhamos então capacidade de produzir álcool 70, mais de 6.200 litros foram distribuídos também para hospitais, postos de saúde, laboratórios e agentes de segurança, né? Então, foi feita uma distribuição a pedido, né? Então, com relação a esse álcool 70, naquela época, ele era muito difícil, na verdade, ser encontrado, porque todo mundo queria utilizar álcool 70, ainda no início, né? Logo depois que se iniciou mesmo a transmissão, de fato, da doença, teve a liberação da Anvisa para a comercialização de álcool 70, mas houve escassez do produto no mercado, né? Então, foi uma iniciativa que também ajudou principalmente em aumentar a segurança em locais de trabalho, né, como hospitais e também para agentes de segurança pública. Os boletins também foram muito importantes. Foram feitos 39 volumes, né, principalmente aí durante o ano de 2020, quinzenais, que foram
publicados em diferentes meios e que ajudaram a subsidiar algumas decisões importantes para a saúde. Então, não sei se vocês lembram, né, nessa época, era interessante saber quando que a doença chegaria num pico, por exemplo, para saber a decisão, o comércio vai abrir, o comércio não vai abrir, né? Qual a medida que a gente vai ter que tomar em relação a isso. Então, esses boletins, eles conseguiam, na verdade, dar essa previsão, né, de contágio da semana, né, quais o número de casos esperado, então, dentro de Teófilo Otoni e na região, né, e dava também números, né, acompanhando aí a evolução da transmissão na nossa região. Então, eles ajudaram também a subsidiar algumas ações. E o diagnóstico molecular? O diagnóstico molecular foi algo que se iniciou, na verdade, com uma obra, né? A gente teve que fazer uma adequação de uma sala de aula da Faculdade de Medicina do Mucuri. Então, as obras foram iniciadas em agosto de 2020. A equipe passou por treinamento, né, lá em Diamantina. E, a partir daí, então, nós fomos, né, desenvolvendo então, as ações para poder chegar, então, abrir o laboratório do ponto de vista legal, né, tudo certinho, com relação aí às ações também da vigilância sanitária. Então, em 2020, nós tivemos, então, o surgimento do CTCM, e a partir de 2021, com a construção do laboratório, nós iniciamos, então, o diagnóstico molecular aqui na região. Então, inicialmente, nós fizemos o diagnóstico molecular de Covid-19, iniciamos os trabalhos em setembro de 2021, e com a estrutura que nós montamos e com os resultados que nós obtivemos, né, nós abrimos mais portas, né? Então, nós liberamos mais de 3.800 laudos, né, de Covid-19, tivemos um resultado muito expressivo com relação à redução do tempo de espera do resultado de 15 dias, de quando ia para a capital, para em torno de 2 dias. Isso permitiu melhor gerenciamento das ações da vigilância epidemiológica, melhor assistência ao paciente, né? Redução dos custos e riscos com as viagens para Belo Horizonte, né? E também essa abertura que eu falei para vocês, para ampliação do escopo de serviços do laboratório. Então, o laboratório, de certa forma, ele saiu, além de proporcionar, né, o CTCM, além de ajudar nessa questão da implantação de um diagnóstico que aqui não existia, ainda serviu de modelo para a implantação de uma política, né, do Estado, que foi a dos centros colaboradores. Então, em 2022, né, no final de 2021, na verdade, saiu uma resolução da SES, né, que então designava aqui a UFVJM, né, o CTCM, como um centro colaborador, assim como outros centros colaboradores por Minas Gerais. Esses centros colaboradores são, na verdade, unidades, né, de laboratoriais que podem ser privadas ou em universidades, né, ou em unidades municipais, que não estão no organograma da SES, mas que passariam, então, a fazer parte da rede de laboratórios de saúde pública mineira. Tá? Então, nessa época, ele sendo, então, designado, né, recebendo esse credenciamento como centro colaborador, a gente conseguiu, então, ampliar as nossas ações na vigilância laboratorial. Então, passamos, então, a desenvolver, além do diagnóstico de Covid, também o diagnóstico de arboviroses e influenza. Nessa mesma época, também estabelecemos um convênio com o Ministério da Saúde e com a SES para a contagem de CD4 para pacientes vivendo com HIV/AIDS. Então, esse diagnóstico também, nessa contagem de CD4, não era realizada na região. Também dependíamos, né, dessa análise em Belo Horizonte e conseguimos, então, trazer essa análise para cá através desse convênio. Em 2023, com base, então, já estabelecida, então, a ideia, né, dos centros colaboradores e sendo credenciado como centro colaborador, a gente, então, passou a realizar os diagnósticos, o diagnóstico de arboviroses. Também, ampliando as nossas atividades no convênio do Ministério da Saúde, passamos a realizar carga viral de HIV e de hepatites.
E como uma meta que nós já tínhamos desde o início, né, estabelecido aí com relação ao diagnóstico COVID, a gente então começou também a realizar atividades de educação permanente em saúde. Então, nesse período, né, durante todo esse período, desde 2022, 2023 para cá, nós já analisamos mais de 15 mil amostras, né, de arboviroses, liberamos mais de 41 mil resultados para essas doenças, tivemos uma maior rapidez nos resultados e atendemos em cerca de 46 municípios, dos 57 da macro-regional. Essa maior rapidez dos resultados, ela foi significativa, apesar dos atrasos que nós tivemos, né? Um dos maiores desafios que nós tivemos durante esse período foi mesmo a demanda do laboratório. Então, vocês viveram, todo mundo aí, né, passou pela epidemia aí de dengue e chikungunya, que começou lá em 2023 e que no início, agora, nesses primeiros 4 meses do ano, realmente teve um número muito expressivo de casos. Para vocês terem uma ideia, ano passado o laboratório realizou, né, vamos dizer assim, no ano inteiro, 7.500 amostras. Então, até março, mais ou menos, até abril, nós realizamos mais outras 7.500, ou seja, a gente realmente teve um boom, né, de demanda, né, no laboratório para análise durante esse tempo. Então, a gente teve maior rapidez, mesmo que, né, com atrasos, ainda foi mais rápido do que a obtenção do resultado na federal, por conta dessa demanda. Com relação a resultados CD4 e carga viral, nós liberamos mais de 4.708 resultados, né? Os sais que são atendidos são Águas Formosas, Taubi e Teófilo Otoni, então, compreendendo os municípios da Macro-Nordeste. Também trouxemos resolutividade nesse caso por conta da maior rapidez dos resultados. Então, os resultados eram obtidos em torno de 15 a 20 dias, hoje a gente libera no máximo em 5 dias aqui no laboratório, né? Isso permitiu o melhor monitoramento do tratamento dos pacientes, né? E trouxe uma conquista também para o nosso vale, né? Com relação à realização desse diagnóstico ainda, né? Assim, poder ser feito aqui também. Esses dias até tivemos um garoto, né, lá propaganda, Bruno, falando dos 50 mil exames, né, que nós atingimos. Acho que foi essa semana mesmo que nós atingimos, com relação aos resultados liberados. Um número muito expressivo, que é um motivo de muito orgulho para o laboratório, para o CTCM, né, para toda a equipe que está envolvida, porque a gente traz isso, né, isso expressa, na verdade, o nosso comprometimento com relação à vigilância laboratorial aqui na nossa região. Então, um número que expressa não tem uma ideia só de número, mas realmente de gratificação, né? De a gente se sentir gratificado com relação ao que está sendo prestado. Bom, além dessas ações, né, com relação às ações de vigilância laboratorial, também realizamos as ações de EPS, que é o que vocês hoje vieram fazer aqui, né? Vocês já fazem parte, então, dessas ações, que foram realizadas com visitas aos municípios, levantamento de situações, problemas, né, de vigilância em saúde, planejamento de ações, né, que possibilitou, então, né, o levantamento dessas questões, a discussão que foi feita em cada local e também nos nossos encontros, permitiu isso, e foram realizados, então, esses 3 encontros. Tiveram em torno de 320 participantes, né? Foram realizadas discussões sobre os problemas locais e trocas de vivências, que é o que é mais importante com relação à educação permanente em saúde, né? A partir da sua vivência, dentro do seu trabalho, você pode, então, desenvolver ações que melhorem a qualidade do seu trabalho e também, né, com relação ao seu desempenho, né, e ao seu sucesso nesse trabalho. Bom, seguindo, então, nosso caminho, né, nós temos, então, 2024. E 2024, o que a gente tem feito, então? A gente tem dado continuidade a tudo que foi feito até 2023, né, e continuamos, então, tentando, né, permanecer nesse caminho. Né? Então, os resultados que nós obtivemos até esse momento, nós tivemos, então, fortalecimento da ideia da descentralização da vigilância laboratorial. Então, foi extremamente importante
o CTCM estabelecer, né, participar, na verdade, dessa estratégia de centros colaboradores para possibilitar a descentralização de diagnóstico, né? Isso possibilitou que outros centros, não só aqui, né, pudessem, então, absorver demandas que eram só da FUNET, por exemplo, e, com isso, diminuir a questão dos atrasos para obtenção dos resultados. Também, né, através de ações com diferentes atores, né, relacionados com a saúde, nós já tivemos estreitamento de relações, né, com o COSEMS, GRS, né, com municípios e também com entes do Ministério da Saúde para a educação permanente de saúde. Também temos visto fortalecimento da estratégia do CTCM, né, com seus diferentes papéis, e também estamos, né, seguindo com uma evolução bem positiva com relação às atividades da educação permanente em saúde. Então, nesse momento, o que a gente pensa, né, com relação a tudo isso que foi exposto? A gente pensa em continuar, né? Então, a nossa perspectiva é continuar realizando os trabalhos que a gente vem realizando, mas sempre de uma forma aprimorada, tentando aprimorar, né? Hoje a gente percebe que a gente precisa melhorar a comunicação com os municípios, né? A gente ainda tem municípios silenciosos com relação à vigilância em saúde, temos também demandas com relação à capacitação, né, dos profissionais de saúde. Então, a gente tem que melhorar essa questão da comunicação, aprimorar conhecimentos em EPS e também em vigilância laboratorial, no caso do diagnóstico, produzir dados científicos, porque isso é importante também, né? A gente tem um laboratório que está aí atingindo, na verdade, né, está tendo um papel importante com relação à saúde, que pode também, a partir dos dados que ele mesmo produz, produzir dados científicos. E contribuir, então, com o SUS, sempre, né? Sempre contribuir, é esse nosso intuito. Com relação às aprendizagens, né, eu vou falar coisas bem clichês, na verdade, né, que é aquela coisa, a união faz a força, né, a união faz açúcar, a união faz a força, né, juntos somos mais fortes, tudo isso é verdade, mas, né, eu acho que é clichê, mas é verdade. E a gente teve essa lição dentro do CTCM. Desde que a gente, então, construiu esse grupo, a gente, então, conseguiu reunir pessoas que conseguem trabalhar, além, muitas vezes, né, assim, da capacidade, assim, né, que a gente, né, além de tudo, né, em prol do CTCM, em prol dessa ideia, na verdade. Então, a gente, cada vez mais, a gente tem ideia que o SUS é totalmente possível, a gente tem ideia que o planejamento é sempre fundamental, mas a gente pode ser pego de surpresa. Então, dentro aí da nossa história, a gente teve não apenas sucesso, nós tivemos desafios, então a gente tem vencido esses desafios também. Sempre as trocas de experiências sempre nos permite aprender, então a gente vê isso com a educação permanente de saúde, mas também, né, com diálogo com os diferentes atores envolvidos, né, com o nosso grupo. Trabalhar em equipe e em rede é fundamental para o sucesso da vigilância em saúde, da epidemiologia, do SUS. Tá? Então, a gente trouxe isso com ensinamentos, na verdade, que nós chegamos, né, com o nosso grupo. E como uma pessoa do grupo muito fala, né, equipe de milhões, temos. Né? Então, a gente conseguiu, na verdade, estabelecer esse trabalho, não só por conta de uma estrutura, de um laboratório montado, mas por conta das pessoas que estão lá. Então, é o compromisso das pessoas, né, que estão lá, é que realmente fazem esse trabalho ter sucesso, que na verdade, cria essa perspectiva de continuidade, né, que a gente sabe que nós não somos perfeitos, eu até falei uma frase agora ali com o Luciano, né, mas nós não somos perfeitos, mas aquilo que a gente consegue fazer, a gente tenta fazer no máximo perfeição, tá? Então, queria só agradecer, na verdade, a essa equipe maravilhosa, né? Dizer que é um trabalho trabalhar com você, é um prazer trabalhar com todos vocês, e vocês dão trabalho também. É um prazer e vocês dão trabalho também, né, para trabalhar com vocês, e que eu espero continuar nesse grupo aí por muito tempo, contribuindo, não só com o crescimento do CTCM, mas da UFVJM e também com o SUS, né, trazer, então,
soluções aí para o nosso SUS. Obrigada, pessoal.